students. Olá, aluno, aluna. Are you good? Você tá bem? Ok. I'm good too. Tô bem também. Book me, né? Page 7. Vamos ver hoje aí, tá? Umas words of connection. Palavras de conexões, tá? Também conhecidos ou conhecidas como interrogative pronouns. Pronomes interrogativos, tá? Conhecido dessa forma também. Ou seja, o nome já diz, né? Palavra de conexões. Para você conectar uma ideia na outra, uma frase à outra, né? Então vamos lá. Vai pausando o vídeo, ou se não preferir, tá? Vai repetindo junto. O que importa é você repetir em voz alta, ok? Para eu falar também no início, meio ou fim de frase, vamos falar assim, ó. Also. Por exemplo, eu trabalho. Eu também trabalho. I also work. I also work. Ou no final da frase, I work also. I work also. Por quê? Em resposta, because. Tá? Eles só tem dois. Aquele why, né? Que é para fazer pergunta. E o because de resposta. Que você deve conhecer por aí nas canções ou na vida real, né? Abreviado. Cus ou cos. Cus ou cos. Repita. Cos. Por que você sabe? Porque eu sei. Cause I know. Ok? E sempre que você for escrever dessa forma, coloque apóstrofe, tá? Essa vírgula do alto aí. Apóstrofe. Para indicar que você está omitindo o be aí, tá? Quando eu estudo, né? When I study. Por isso que, that's why. Quando você for falar rápido ou ouvir alguém falando, rápido entre aspas, né? Porque ninguém fala do jeito que escreve. Eles vão falar assim, ó, that's why. Por isso que eu estudo. That's why I study. Não é que você ouve mal, é que talvez você desconhecia isso, tá? Você não sabia. That's why. That's why I study. Por isso que eu estudo. Ao invés de, instead of. Ao invés de, sempre ing em um verbo, uma ação, né? Um exemplo aí. Ao invés de trabalhar, instead of working. Contanto que, desde que, as long as. Um exemplo, contanto que você estude, desde que você estude, as long as you study. Às vezes, de vez em quando, sometimes. Às vezes eu estudo. I sometimes study. I sometimes study. Ou então, no começo mesmo, sometimes I study. Assim que, as soon as. Ô, teacher, mas não dá no mesmo que falar quando? Tá vendo? Você não precisa ser repetitivo. Você pode trocar o when por as soon as. Dá no mesmo. Quando eu estudo, when I study. Assim que eu estudo, as soon as I study. Na mesma hora em que, no mesmo momento em que, as. Quando você for falar isso isoladamente, separado, tem que falar com som de Z. As. Tá? Quando você fala em uma conversa corriqueira, normalmente, automaticamente vai sair o Z. Por exemplo, na mesma hora em que eu estudo. As I study. Por essa razão, por esse motivo, for this reason. Normalmente somos breves no português. Um exemplo, por isso eu não vim, né? Ou seja, por esse motivo eu não vim. Tá vendo? For this reason. A não ser que, nas ruas conhecido como só se, né? Só se, unless, só se eu estudar. Ou seja, a não ser que eu estude. Unless I study. Eu vou aprender. Eu vou aprender só se eu estudar. Unless I study. Ou então, mais pertinente, né? Contanto que eu estude, né? Eu vou aprender contanto que eu estude. I will learn as long as I study. Aí eu vou aprender
Eu vou aprender. I will learn. A não ser que, só se eu não estudar. Eu vou aprender, a não ser que eu não estude. Unless I don't study. Agora fez mais sentido, né? Unless I don't study. Ou então, or else, or else, or else. Só reforçar, tá? Qualquer dúvida na sua aula online com a teacher, você pode tirar dúvidas, tá? Por isso que é importante você fazer suas notes aí, anotações, tá? Também, no início de frase, sempre... No início não, no fim, sorry. No fim, sempre vai ser as well. As well. Eu estudo também. I study as well. I study as well. Eu trabalho também. I work as well. Depois de, eu coloco ing em qualquer verbo, tá? Eu coloquei work aqui só como um exemplo, mas é qualquer verbo, qualquer ação. Quando você for falar depois de fazer algo, coloca o ing. Depois de trabalhar, after working, after working. Depois de estudar, after studying, after studying. E assim vai. Antes disso, before that, before that. Muito provavelmente, most likely, most likely. Quando eu falo rapidamente, eles falam, o T some. Principalmente depois do S, tá? É depois de consoante, mas principalmente depois do S. Parece que ele não existe na fala, ele não existe. Most likely, most likely. Ah, muito provavelmente eu trabalho, né? I most likely work. Em adição a isso, ou seja, além disso, in addition to that, in addition to that. Se, if. Se eu praticar, né, eu aprendo. If I practice, I learn. If. Por um lado, on the one hand, eu aprendo. Por um lado, eu tenho que praticar. On the one hand, I have to practice. On the one hand. Apesar de, even though. Tanto alguma coisa quanto você vai ter que colocar algo no meio. Por exemplo, tanto açúcar quanto água. As sugar, as water, as sugar, as water, as water. Ok? Water, ou water, né? No inglês britânico. As sugar, as water. Aí no português eu sei que ele vai significar tanto açúcar quanto água. E por que eu já estou adiantando isso? Porque aqui vai ficar tão. Vai ser automático, tá? Quando você estiver na prática, você não vai nem parar para pensar na hora de traduzir isso para quem não fala inglês. Você não vai parar e agora é tanto ou é tão. Ou seja, automaticamente quando você fala um adjetivo, você vai falar tão. Um exemplo aqui, ó. Tão alto quanto, né? As tall as. Então, na hora que for adjetivos, no português vai ficar tão. Quando você utilizar substantivos, nomes, automaticamente vai ficar tanto. Ok? Então é isso. As tall as. Ele é tão alto quanto eu. He is as tall as me. Ok? Por outro lado, on the other hand. Muito frequentemente, very often. Na verdade, actually. Na verdade, eu pratico, né? I actually practice. Eu, na verdade, estudo. I actually study. I actually study English. Na verdade, eu estudo inglês. Enquanto isso, meanwhile. Pouco provável. Você acha que ele vem? Pouco provável. Unlikely. Ainda que, mesmo se, even if. Mesmo se você estudar, você tem que estudar mais. Even if. Antes de, a mesma regra, eu coloco ing em uma ação, no verbo. Antes de trabalhar, por exemplo, né? Antes de trabalhar. Before working. Antes de trabalhar. Depois disso, after that.
Finalmente, at last. Finalmente, por fim, tá? At last. At last. Agora que, tá? Você corrige aí na sua apostila aí, caso você tenha apostila, que no português ficou faltando o, tá? Agora que. Now that. Agora que eu sei, eu vou estudar, né? Now that I know, I will study. Now that. Enquanto while. E você também pode trocar esse while por as, que vai dar na mesma coisa. Tá? Na mesma hora em que eu tomo banho, ela estuda inglês. Ou seja, enquanto eu tomo banho, ela estuda inglês. Tá vendo? Você pode trocar o while por as para não ser repetitivo. Quem quer que, ou seja, qualquer um, né? Whoever. Você pode trazer quem quer que você queira aí. Seja qualquer um que você quiser. Whoever. Por esse motivo, por essa razão, né? For this reason. De vez em quando, once in a while. Porém, no entanto, however, que dá no mesmo que você falar but, né? Que é o mas. Para não ser repetitivo, ficar mas, no português você não fala porém. Ou seja, no inglês você pode falar however, no lugar do mas, do but. However. E já adiantei aqui, né? Mas é but. Se não, caso contrário, otherwise. Você tem que praticar. Caso contrário, se não, você não aprende. Ou aprenderá pouco. Otherwise. Depois, mais tarde, esse aí tem nos seriados, né, nos filmes, é later. Depois, com sentido de mais tarde, later. Já que, visto que, since. Só quando você for falar de data, que automaticamente você vai traduzir como desde. Por exemplo, desde 1990. Since 1990. Tá, aí sim, até porque não faz sentido. Já que 1990, visto que 1990. Desde 1990, automaticamente você vai falar desde. Temos o outro jeito de falar apesar de, embora, que é although. Ele é menos enfático do que aquele even though, tá? Although. E é mais comum com pronomes. Um exemplo, o que é pronome? Um exemplo aqui, ó. Embora eu pratique, apesar de praticar, de eu praticar, although I practice. Né? Apesar de eu praticar muito, eu quero praticar mais. Né? Although I practice a lot, I wanna practice a lot. Né? Apesar de eu praticar. Então, ele é mais comum com pronomes. Pronomes são palavras como eu, você, ele, que substitui o nome, né? O José, o João, né? O John. Você pode colocar ele, então por isso que se chama pronome substantivo. Porque ele substitui substantivo, ou seja, nome. Tá? Ele, você, ela, nós, eles, elas, tá? Isso são pronomes. Mas enfim, não vamos nos apegar aqui em grammar, não, tá? Em gramática, não. Deixa isso para depois. Você tem que aprender do jeito que você aprendeu português. Primeiro você fala, depois você vai sabendo o que é verbo. Claro que não custa nada, né? Destacando aqui para você chegar preparado na aula. Mas depois, com o tempo, igual no português, você vai aprendendo o que é substantivo, o que é verbo, tá? E se preocupe em praticar, tá? Em pensar em português e transpor no inglês. Se preocupe com o como. Alright? That was the class of today. Thank you for attending. Essa foi a aula de hoje. Obrigado por comparecer. See ya around. Te vejo por aí.